Olá! Estamos aqui em mais um episódio do programa Diálogos com a Construção. Aquele programa que, lembra, nasceu na pandemia e vai continuando até hoje. Continuamos aqui, firmes e fortes. E aqui nesse programa a gente discute tendências da construção, cases de empresas líderes com diferenciação de produto, de tecnologia, industrialização da construção, sustentabilidade, ESG, inovação. A pauta aqui é ampla, não é? Hoje nós temos um episódio fantástico onde nós vamos sair de São Paulo e vamos para Itapema. Sabe onde fica Itapema? Litoral de Santa Catarina. Itapema, Camboriú, lembra ali? Lembraram? Então, nós vamos conhecer essa realidade de Itapema, que é muito diferente. Vocês vão ter surpresas incríveis. Meu convidado especial para debater esse tema é o meu amigo Fábio Kenji, responsável por toda a engenharia da CNA Construtora, uma empresa líder ali em Itapema. E ele vai contar para a gente os diferenciais, como é que funciona aquele mercado. Vamos falar de industrialização, a conversa vai ser firme. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Bob. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no CTE, apresentando a CNA e o que estamos proporcionando para a industrialização da construção civil. Muito bom. Ô, Fábio, inicialmente, antes a gente vai falar um pouco da CNA, mas eu queria que você falasse um pouco de Itapema, né, e aquela região, sim. porque ela é muito diferenciada, né? A gente fez uma missão lá, você esteve inclusive conosco na missão, e nós ficamos surpresos com o preço de metro quadrado, 50 mil, 60 mil metro quadrado dos apartamentos, 100 mil reais o metro quadrado, é uma coisa bem impressionante. Fala um pouquinho da região, as características que temos ali para o mercado imobiliário. Tá, então assim, o litoral de Santa Catarina, que engloba essa região, Balneário Camboriú, que é a localidade mais famosa, sim, até Florianópolis, que obviamente todos conhecem, que é a capital do estado, né, Jurerê Internacional e bairros planejados e aí historicamente com valorização, né? E nós estamos no meio desses dois polos. Uhum. Então Itapema é uma praia vizinha a Balneário Camboriú. Perfeito. Eu moro em Balneário e fico a 22 quilômetros do escritório. Pego a BR-101 todo dia. Ah, tá. Você mora em Balneário e trabalha em Itapema. E trabalho em Itapema. E essa região também, a sequência dela é Porto Belo e Bombinhas. Bombinhas, Porto Belo. Que Bombinhas é muito conhecida. Já fui muito para Bombinhas. Pelas belezas naturais. Olha que interessante, eu alugava casa de pescadores, de moradores locais, eles saíam da casa e eu entrava e ficava com a família toda lá. Exatamente. Maravilhoso, mergulho. Nossa. É uma reserva natural. Ah, então Itapema é contígua a Porto Belo? Itapema é a sequência de Balneário e logo depois tem Porto Belo e Bombinhas. Ah, tá. Então Itapema, Balneário, Bombinhas. Porto Belo, Bombinhas. Exatamente. Legal. Eu faço uma comparação como se fosse o Rio de Janeiro, né? Que cada praia, no nosso caso, são municípios distintos. Sim. Mas é uma sequência litorânea que tem esse conjunto ali de praias e de penínsulas e tudo mais. Então é um atrativo natural único no Brasil, né? Único no Brasil. E o mercado imobiliário se desenvolveu fortemente ali. O mercado imobiliário foi puxado por Balneário Camboriú, né? Historicamente é o valor de metro quadrado mais alto do país já, e Itapema vem na sequência também com o mesmo tipo de desenvolvimento, né? A gente acabou de receber a licença prévia para o alargamento da faixa de areia, como foi feito em Balneário. Sim. Hoje, Itapema tem, em meia praia, a gente tem prédios de 4, 5 andares, que agora a gente já tem projetos com mais de 40. Opa, mudou então. A quadra-mar, que hoje é totalmente ocupada por edificações dessa altura, sim, ela vai para 10 vezes mais. Então, a expectativa de valorização é até maior do que Balneário, porque Balneário já estava crescendo gradativamente. Né? Já tem prédios de 30, 40, 50. No caso de Itapema, de meia praia, a gente está saindo de 5 para 40.
Então é exponencial. E isso esse está tudo crescimento. aquecido, né? Está aquecido Florianópolis, está aquecido Itapema, Balneário. Nós estamos com um projeto aqui no CTE em Porto Belo. Ótimo. Porto Belo, um grande bairro, planejado, super bonito. Em Porto Belo. Eu trabalhei num bairro desse, em Porto Belo, foi a minha primeira atividade quando fui a Santa Catarina, que eu sou de Curitiba, isso há 3 anos e meio atrás. Legal. E Porto Belo hoje tem mais projetos e obras em andamento do que Balneário Camboriú. O VGV de Porto Belo é maior do que de Balneário Camboriú. Hoje já é maior? Hoje já é maior. Se você pegar um relatório da Que Brain, impressionante. é maior o VGV de Porto Belo do que de Balneário. Itapema, maior ainda. Isso. Eu verifiquei ali em Itapema, porque em São Paulo a gente tem a história da escassez de mão de obra. Correto. Pelo que eu senti lá, não tem mão de obra. Não é A gente escassez. importa. Não tem mais. Né? Não tem o carpinteiro, não tem armador, não tem pedreiro, não tem eletricista. Desde o engenheiro, que a gente está contratando quase que mensalmente, eu faço seleções de candidatos a cada 15 dias. A gente tem engenheiro de Manaus, do Acre, do Pará, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, bastante. Tem uma colonização grande ali de E mão de gaúchos. obra operacional? Você está trazendo de fora também? Operacional, a gente tem, por exemplo, um empreiteiro que traz ali de Nova Trento. Eles vêm de ônibus com a equipe de manhã e voltam à noite todo dia. Nova Trento é ali perto? Na Serra ali é cerca de 40 quilômetros. 40 quilômetros. A gente tem empreiteiros que trazem do Nordeste e bastante, no caso do steel frame, até de Curitiba. E com essa falta de mão de obra, o custo de mão de obra deve ter subido. O custo aumenta. E abre um espaço para a industrialização também, né? É obrigatório. É por isso que nós fomos para a industrialização. É isso que nós vamos conversar aqui com o Fábio, a história da falta de mão de obra, como ele impulsiona a questão da industrialização. Eu tenho um concorrente bem convincente, que é o verão. Então, na temporada, eu perco mão de obra para o vendedor de praia. Olha que interessante. Começa agora, na temporada daqui a Ele vai 2 vender meses. picolé, vai vender Ele vai vender cerveja na praia por na R$500 por dia. 500 pau por dia. Caramba, olha Claro, só. isso hipoteticamente. É isso. Mas assim, é bem característica essa situação quando entra a temporada, o que a gente perde de mão de obra no canteiro. Legal. Fábio, vamos então, já tivemos uma ideia ali dessa região e os metros quadrados caríssimos, né? Altíssimos. Caríssimos, cada vez mais. Cada vez mais. Vamos falar um pouquinho da CNA, construtora. Eu queria que você desse uma geral, histórico dela, e apresentar aqui, de repente você mostra umas imagens para a gente de alguns empreendimentos, né, que você vem fazendo. E vamos lá, fique à vontade, apresente a CNA para nós. Então a CNA é uma construtora de Itapema, né? Nós somos conhecidos pelo fino acabamento, é o principal diferencial da CNA em relação às construtoras da região. Então a gente costuma dizer que é mais do que alto padrão, é um cuidado com detalhes, né, como a gente tem aqui no nosso material, desde a questão do revestimento, do mármore, da madeira, materiais importados, todo o projeto, a questão da decoração, isso tudo é o grande destaque do que nós entregamos para o nosso cliente na CNA. Aqui a gente fala um pouco dos negócios do grupo, e é uma construtora que não é muito antiga, ela tem 15 anos. Nova, né? 15 anos 15 anos de um único dono, que é o Cândido. Que legal. Temos 10 empreendimentos entregues e hoje temos aí 8 obras em andamento. 8 obras em andamento. Em torno aí de 165 mil metros de obras em execução. Todas habitacionais? Todas habitacionais, exatamente. A gente tem unidades onde o embasamento também contempla a ocupação comercial, que é o padrão ali do zoneamento, né, tanto de Balneário como ali de Itapema. Fachada ativa, exatamente. Perfeito. Empreendimentos quase todos vendidos, então isso é uma característica ali do mercado. Quem é o teu consumidor que compra? É o turista que compra lá ou compra local para morar? Ou é um misto? A gente teve muito turista e uma ocupação sazonal, mas pós-pandemia a gente está tendo bastante morador. Então a gente vê um movimento ali na região do público que era até proprietário de imóvel de temporada vindo ocupar em definitivo. Vindo para morar ali. Até porque assim o clima mudou, né? A gente tem calor quase que o ano inteiro, a gente não tem tanta sazonalidade
de estação climática, né? Então isso trouxe um público de moradia definitiva. Investidor não é o caso. Tem investidor também, até porque a gente compra para valorizar e vender depois. Compra para valorizar, tem clientes nossos que são proprietários de unidades em todos os lançamentos, então a gente tem uma fidelização também bem considerável. Legal. Quer comentar mais algum aspecto? Não, a gente pode até entrar aqui nos diferenciais. Não, entendi. Diferenciais a gente vai conversar um pouco. Antes de diferenciais, eu queria conhecer o teu diferencial. Quem é Fábio? Já sei que formou em Curitiba. Sim. Conta um pouquinho, engenharia civil. Fala um pouco sobre a sua trajetória profissional e como é que você conectou com a CNA. Bom, a minha família, do lado da minha mãe e do meu pai, são 11 irmãos. 11? De cada lado. 11 de cada lado? De cada lado. 22? 22. Gente, olha isso. Isso é uma seleção. Uma seleção brasileira, tem 22. E 2 times. E assim, do lado do meu pai, quase todos são médicos. E do lado da minha mãe, quase todos são engenheiros. Ela até não, inclusive. Mas... Ela é engenheira? Ela não. O meu pai é médico, mas ela não. Não é engenheira. Aí você puxou mais pro lado da sua mãe. Aí eu fui pro lado da minha mãe. Você fez medicina antes da engenharia? Não. Até pensei em fazer, mas aí sangue não é comigo. Aí, claro, desde criança, né, com a família, sempre transitei nesse meio, eles eram empreiteiros, então a gente sempre, né, ia na empresa, via máquina pesada, estrada, aquela coisa toda. Sim. E aí fui para engenharia naturalmente. Então fiz Universidade Federal do Paraná. Paraná, boa. E assim, já durante a faculdade, eu comecei a trabalhar também numa empresa que era familiar, meu tio e minha mãe, e a gente tinha ali um braço... Mercado imobiliário? Não, uma empresa de tecnologia. Ah, de tecnologia. E a gente tinha ali um braço voltado à construção civil, até porque ele era engenheiro também, e a gente trabalhava com softwares. Ah, desenvolvimento de software? Não, era licenciamento, mas ao mesmo tempo tinha consultoria, treinamento, implantação, tudo isso. Mas o que era? Cálculo estrutural. Cálculo estrutural? O que é? O TQS? O TQS. Ah, o TQS. Então, assim, conheci o Nelson Covas. O Nelson Covas, grande figura. Grande figura. E na época começamos a trabalhar, aí que vem essa minha história, com a Rotif do Brasil. Rotif, hoje é HTB. Hoje é HTB. Você trabalhou na Rotif? Trabalhei na Rotif. Ah, que legal. A Rotif tinha um software desenvolvido por ela própria na Alemanha, sim, que ela trouxe para o Brasil, e nós começamos a comercializar isso no sul do país. Ah, comercializar o software da Rotif. Exatamente. Interessante. E chegamos ao ponto de nós sermos o distribuidor do software deles no Brasil. Eu até... o nosso escritório em São Paulo era dentro da Rotif. É da Rotif aqui da... Exatamente. Pertinho aqui do CT. Exatamente. Ali na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio. E aí conheci também esse mercado enfim, logo depois a Rotif desistiu disso lá na Alemanha. E para substituir esse recurso, nós fomos para a Autodesk. Autodesk. Então eu trabalhei representante ali Autodesk. Mais de 20 anos como representante Autodesk no Paraná e Santa Catarina. Uau! E aí trabalhamos com toda essa indústria. Chegou a pegar o Revit já? O Revit. Nós começamos o BIM naquela época, anos 2000. 2000, que legal. Teve uma empresa, inclusive, que é uma referência até hoje e foi pioneira no BIM conosco naquela época, que se chama Intertecne. Até porque é uma empresa de projeto de barragem, então tinha um nível, uma exigência técnica desde o projeto mecânico, civil e depois arquitetônico e instalações. E como é que você saiu do software para a obra? Então, essa empresa de tecnologia continuou. Você continuou? Você saiu? Ela até se perdurou. Eu ainda continuei nela para uma atividade de documentação digital. Tá. Nessa época a gente até trabalhou como um grande fornecedor do HSBC, até ele ser vendido e virar Bradesco. Perfeito. E nessa época que até eu voltei às origens indo para a área de incorporação de loteamento.
Ah, tá, você foi pro loteamento. Fui para o loteamento, ocupação urbana horizontal. Incorporação, não obra. Incorporação Desenvolvimento de produto e tal. desenvolvimento, venda. Isso em Curitiba? Isso em região metropolitana de Curitiba. E aí já numa empresa específica. Já numa empresa própria. Loteadora. Aí a gente tinha também consultoria, fizemos consultoria até no Mato Grosso, em Santa Catarina. E claro, era empresa da família? Empresa minha com um sócio. Ah, um sócio, legal. E aí entramos nesse meio e começamos a navegar nesse universo. Tá. Aí o que aconteceu? Quando acabou o meu contrato lá, a HSBC virou Bradesco, encerramos, eu resolvi fechar a empresa e fiquei só com o loteamento. Tá. Aí veio a pandemia. Aí veio a pancada. Aí veio a pancada para todos. Né? Pancada socializante, para todo mundo ganhar Exatamente. Um pouco. Aí o que aconteceu? Eu fui chamado até por parceiros e sócios dessa área de loteamento para trabalhar num empreendimento em Porto Belo. E aí fui convidado a morar na região. E aí fui morar em Santa Catarina pela primeira vez fora de Curitiba há 3 anos e meio, em 2021. Ainda não CNA? Ainda não CNA. Daqui a pouco você chega na CNA. Aí esse projeto começou, mas eles acabaram focando só em urbanismo. Saímos toda a diretoria saiu de lá. Eu e o diretor comercial queríamos continuar em Santa Catarina. E aí, logo depois, a gente foi convidado para entrar na CNA. Ele como diretor comercial e eu como responsável pela engenharia, pela gestão. Perfeito. Aí chegou na CNA. Aí chegamos na CNA. E lá está até hoje. E lá estamos até então. Isso foi no ano passado, é muito recente. Muito bem. Muito e particularidades? Ali em Santa Catarina, um surf, uma prancha de vez em quando, não? Na verdade, a gente não tem muito tempo. Até brincamos hoje no escritório, que a gente mora, vê o mar todo dia, mas a gente não frequenta. Dá bom dia, boa tarde para ele e não entra mergulha, de manhã, sai à noite. E não mergulha. Mas assim, vai ter tempo para isso. Legal, bacana. É muito bom. Ótimo, bacana. Então vamos voltar lá para a CNA. Perfeito. Quais os diferenciais, isso nos impactou muito na missão Santa Catarina, os diferenciais que a CNA tem, que o consumidor, o cliente, ele percebe, ele valoriza, ele fala, opa, aqui vai. Né? E obviamente você vai cobrar também por esses diferenciais. Quais são os principais diferenciais? Se você quiser usar imagens para nós, sempre ajuda quem está nos assistindo a perceber isso de forma mais clara. Então a gente tem aqui, né, como até faz parte do nome da empresa, o manual do fino acabamento. Ah, o manual do fino acabamento. Então legal. Aqui a gente ilustra o que temos na prática dos diferenciais construtivos e de acabamento que nós entregamos em todos os empreendimentos. Isso aqui é um presente para o CTR. Opa, ótimo. Já ganhei um presente aqui, tá vendo aqui? E a gente tem, então, deixar ele aqui no todo um cuidado com lá. O projeto e aqui são as áreas comuns. Ainda temos bastante influência neoclássica, um conceito forte, arquitetônico. Toda a parte de revestimento, toda a parte de pedra, materiais importados, madeira, folhada a ouro, questões ali de decoração. Tem um escritório que faz toda a parte de decoração de todos os empreendimentos, que é bem diferenciado. Mobiliário, toda a parte aqui até de iluminação, piscina aquecida, tem as áreas externas, até ali os ombrelones, tudo isso tem um cuidado muito grande, mas enfim, os diferenciais são diferenciais. Só uma dúvida, eu estava vendo ali, os projetistas são projetistas locais ali em Santa Catarina? São. Arquitetura e decoração. Sistemas prediais. Todos locais. Interiores, todos locais. Todos locais, a gente faz questão de prestigiar o profissional local, até porque tem, no caso de arquitetura e decoração, é um único escritório cada para todas as obras, então a gente consegue manter um padrão de linguagem e de conceito para o nosso público. E aí tem calculistas, tem até ATPistas, tem projetistas de instalação e agora entrando até em impermeabilização, até em sistemas construtivos. Né? Uma dúvida, eu vejo ali acabamentos extremamente detalhados, assim, com uma certa sofisticação.
Como é que vocês desenvolveram essa cadeia de fornecedores de materiais de acabamento, com esse grau de delicadeza, de sofisticação? É local também? É local. É local? E assim, Santa Catarina tem uma colonização germânica forte, né? Histórica, né? A gente tem esses fornecedores são todos da região, principalmente marcenaria e o pessoal de pedras, né? E tem ali também toda uma tecnologia envolvida, eles se desenvolveram, até porque tem volume, né? Então, interessante. São situações que a gente não vê, eu, por exemplo, que sou de Curitiba, não vejo esse nível de fornecedor. E ele te fornece o material e instala? Material e serviço instalado? Tudo. Pedra, aí vai e instala? Exatamente. Olha que interessante. É um desenvolvimento de supply chain pesado, né? Específico da cadeia. E assim, tem uma característica do próprio dono da construtora, que é o Cândido, ele que escolhe todos esses materiais, ele que define a especificação. Arquiteto, engenheiro, não? Não, ele é advogado. Advogado. Mas ele tem esse advogado esse incorporador. Dom, né? Tem bom gosto, hein? O reflexo é exatamente isso. Legal. A gente faz questão de salientar isso, sim. Legal. Eu queria olhar a parte de acabamentos que a gente já viu e tal, os projetistas. Em termos de sistemas construtivos, qual é o padrão que vocês utilizam? Estrutura de concreto, vedações, fachadas, sim, kits hidráulicos, elétricos, banheiro pronto, não sei. Aí você dá o seu show aí. Explica para nós. O que acontece? Quando eu entrei na construtora ano passado, construção convencional. Ano passado não, faz 3 anos. Não, 3 anos em Santa Catarina. Na CNA... Ah, 1 ano? 1 ano e meio. Ah, a CNA está 1 ano e meio. 1 ano e meio eu agora. pensei que era 3 anos. Muito rápido. Foi muito rápido. Tá. E assim, a gente, quando eu entrei, o Cândido realmente nos deu, valorizou justamente essa característica de inovação que eu tenho e ele deu vazão para essas iniciativas. Então, tem situações, por exemplo, vamos voltar um pouco ali nos diferenciais, a gente tem tratamento de ozônio para a água do edifício. Que legal. A gente tem gerador para toda a área comum e também atendendo parte das unidades. Lá a gente tem uma deficiência de fornecimento de energia e também de água tratada. Então tudo isso já fazia parte dos diferenciais da CNA há tempos. Já há algum tempo, já está no DNA dela. Né? E aí trouxemos isso para a construção. Então o que acontece? A gente tinha um desafio que, né, quando eu entrei, tínhamos 3 para 4 obras em curso. Tinha já a expectativa de começar mais 4, tanto é que hoje temos 8. Tem 8, né? Então tinha que fazer uma mudança ao longo do percurso, obras já com estrutura levantada, obras com parte até da alvenaria feita. Perfeito. E a gente tinha que escolher metodologias que atendesse essa combinação de obras novas com obras em execução. No caso do steel frame, teve um primeiro fator que foi ganho de tempo. O steel frame você está usando na fachada? Na fachada e drywall interno também. Drywall para dentro, e steel frame divisórias internas, steel frame na fachada. Essa foi a inovação que vocês introduziram? Essa foi a primeira inovação que fizemos. Até porque drywall tinha um certo tabu ali comercial na região. Curitiba já usa drywall desde que, né, eu sou engenheiro desde os anos 2000. Balneário Camboriú tem também drywall começando, mas Itapema praticamente não tinha nada. E tinha um receio de rejeição por parte do mercado, dos corretores e dos clientes, né? Aí fizemos todo um trabalho de treinamento, de qualificação e até agora, né, tem apartamento modelo para mostrar, mas voltando ao assunto, né? A gente tinha um tempo a recuperar, obras que sofreram problema de atrasos na pandemia, como todo o mercado de construção, foi né, todos sofremos. Então tem prazo legal a cumprir, então a gente tinha que acelerar. Isso também trazendo a questão da mão de obra, a escassez. Né? Então, o que fizemos, por exemplo, numa obra? A gente tinha lá 2 andares em alvenaria externa feita,
e derrubamos para colocar o steel frame para acelerar. Para a fachada. Para a fachada. Derrubou e subimos com o steel frame. Foi embora. Então, prazos sendo recuperados aí na ordem de 1 ano para 2 empreendimentos com 37 andares cada um. Que interessante. E aí veio também o drywall, naturalmente, né? A gente adotou a construção a seco na sua plenitude, usando estrutura convencional de concreto armado. Perfeito. E justamente o desafio era essa integração, né? Do modelo antigo com o modelo novo. Sim. Sistemas prediais, vocês fizeram alguma inovação ou não? Estamos fazendo com PEX, estamos fazendo com sistemas kits prontos. Tá. No caso do próprio drywall, a gente inverte a ordem das instalações, né? Então a gente começa com ar-condicionado, depois vai para hidráulica, depois vai para elétrica, vem também o gás no contrapiso antes. Então isso também fez ganhar tempo, porque antecipamos atividades que geralmente demoram bastante com a alvenaria. Legal. E assim, mantendo pastilha na fachada, mas ao mesmo tempo assim, a gente teve um cuidado, né? Tem até o material ali nos projetos, foi feito o ensaio pro dimensionamento da fachada para ventos de até 300 km por hora. Perfis ali de steel frame de 30 centímetros de espessura. Foi feito todo um cálculo para tratamento acústico e térmico. Perfeito. Tem uma das obras, inclusive, que tinha até o 9º andar, que era a primeira junta de dilatação, com alvenaria. E subimos a partir do 10 com steel frame. Então a gente vai ver claramente a diferença de um andar com alvenaria externa e do próximo andar com steel frame, a diferença de qualidade, de acústica E com isso você recuperou os atrasos de obra? Recuperamos os atrasos e vamos cumprir os prazos. E vai cumprir os prazos. E também blindou um pouco a história da escassez da mão de obra. Exatamente. Tem uma situação particular que é interessante, porque acabamos de... Itapema acabou de receber a licença prévia para alargamento da faixa de areia. Você falou. Isso. Então, o que está acontecendo? Tem uma obra que é frente-mar, uma das frente-mar, temos 4 obras na frente-mar, que ela já estava com a fundação feita, para 7 andares. Projeto aprovado, alvará e etc. Com a mudança do zoneamento, a gente conseguiu subir mais 4 andares com a fundação feita para 7 e o projeto e o cálculo estrutural também. Mas a fundação era para 7 considerando sistema convencional. E aí você consegue subir 7 porque usou o drywall e o light porque usamos a construção leve. Que interessante. Então, com a diminuição de carga, o calculista conseguiu subir 4 andares com apartamentos tipo, 2 apartamentos por andar. Legal. A 60 mil metros. 60 mil metros quadrados. Então, assim, viabilidade econômica também. Perfeito. Ô, Fábio, interessante. Vamos aprofundar um pouco no steel frame que me chamou a atenção, você utilizar as fachadas. O drywall já é comum, né? Mas o steel frame, 2 questões. Como é que se desenvolveu a cadeia de fornecimento? Não sei se foi Knauf, Saint-Gobain, não sei se comenta aí, dos materiais e a montagem. Montadores, você desenvolveu, você já puxou alguns montadores que trabalhavam com steel frame? Isso é um ponto. E assim, resultados. O que mais impacta para você em resultados? Fala assim, olha, eu tenho o resultado, esse, eu colhi esse resultado muito forte que eu não colhia no sistema convencional. O que nós fizemos logo que eu entrei na CNA? Eu já conhecia a indústria, então eu comecei pela indústria. Então isso é talvez um diferencial que eu percebo, até porque eles comentaram da forma como nós começamos a especificar essa metodologia, esse sistema. Então a gente trouxe as indústrias, principalmente aí Saint-Gobain e Knauf. Eles participaram de toda a especificação, cada um trouxe o seu insumo e os seus diferenciais para a mesa, né? E exatamente isso, né? Drywall é uma situação comum, já é quase que commodity, isso todo mundo usa, mas fachada era uma situação totalmente inédita, inovadora. Né?
E no caso da fachada, a gente viu ali ambas as ofertas, cada indústria teve a mesma condição de apresentar aí o seu diferencial e o seu recurso. E logo depois entramos na definição e escolha do sistemista, né, do instalador. Do instalador, E no caso daí a gente foi atrás de referências tanto locais quanto, né, no caso até da empresa que escolhemos, que é de Curitiba. Curitiba. E eles já eram sistemistas em Curitiba? Eles já eram sistemistas e visitamos obras que eles entregaram. Eles também têm referências ali em Balneário Camboriú. E aí entrou também um já diferencial e resultado efetivo, que na negociação houve ali uma tratativa de permuta também. Então houve com o sistemista. Exatamente. Uma permuta de física. Produtos nossos com o steel frame e o drywall. Legal. Então, assim, esse é um primeiro resultado efetivo. Foi uma exigência que recebia. É uma prática. É uma prática normal. Assim, na CNA, a história da permuta. É uma prática da região, posso dizer. A gente tem alguns insumos mais significativos que a gente trata como parceiro. Entendi. Não é só um fornecedor, né? E no então caso, o sistemista veio de Curitiba, então já veio de Curitiba, já com track histórico, record, já com histórico bom. E ele também, em determinado momento, participou dessa especificação técnica, como não poderia ser diferente. Entendi. Né? Então, projeto, especificação, dimensionamento, e aí até a escolha do que foi feita no caso do Aquapanel, ele participou também, foi decisivo também nessa escolha, até em função de referências que ele tinha de mercado. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um contrato global, onde o faturamento é feito direto pela indústria, para a CNA. Ele fatura o serviço e aí tem a permuta envolvendo o global também. Então, isso já é um resultado até financeiro e comercial para a construtora. Perfeito. Isso é uma prática que a gente tem, por exemplo, até com o pessoal das esquadrias. Entendi. E nesse caso, houve também uma preocupação nossa com a integração desses sistemas. Vamos rodar o vídeo, né? Pra gente Podemos rodar o vídeo, também, tem uma ilustração. Vai ali. rodando, vai. Isso é uma das obras que a gente tem. Ali fala um pouco também até da região, da localização onde nós estamos. É um material que a gente divulga. Essa é uma obra que tem 37 andares. E essa obra é toda feita, a fachada inteira em steel frame e drywall interno. Essa é uma parede que tem ali face oeste, toda feita em concreto. E assim, a gente corrige desaprumos da estrutura, até porque ela ainda é feita em método convencional, como percebemos. Ainda está nessa obra, em função dessa característica construtiva, a gente está fazendo o steel frame transpassando as lajes, né, não fazendo laje a laje. Então isso foi uma necessidade em função aí da característica da execução da estrutura. Aí a gente tem imagens do drywall interno e a gente está fazendo, digamos, o perfilamento interno e externo de forma simultânea. Daí vem emplacamento externo, dá o isolamento e daí vem com o interno. Legal. Nesse caso, falando ali, nós tivemos uma preocupação de integrar o pessoal das esquadrias, né, que fecham as aberturas, junto com a impermeabilização. Perfeito. Então, eu posso dizer que um dos grandes diferenciais do que nós criamos como metodologia foi integrar o steel frame da fachada, a esquadria e a impermeabilização disso tudo. O Fábio, me diga uma coisa, e você mediu resultados de aumento de produtividade, custos, prazo, o que ressaltou para você com a utilização das fachadas em steel? Bom, primeiro prazo, né? Então a gente recuperou prazo a ponto de atender prazo legal para a entrega dessas duas obras. Mas nesse caso, esse caso é um deles. Já é um deles. Já um que estava com... A gente ainda está terminando a estrutura dessa obra no fim desse ano e o prazo legal seria esse ano. Tá. Então a gente está caminhando junto com o acabamento, o fechamento. Então, o prazo é um benefício bem prazo mensurável, talvez tenha sido o primeiro benefício, assim, até para viabilizar a vinda do sistema. Aí veio a questão técnica, né, que foi essa viabilidade de
de subir andares numa estrutura já projetada e numa fundação feita. Isso é outra obra, não é essa. Isso é uma obra ainda que vai começar. E a questão econômica, até em função da permuta comercial. Sim. Nós estamos já recebendo inputs do cliente, dos corretores. A gente até tem uma observação que escutamos lá, que a CNA hoje está construindo como os americanos fazem. Sim. O nosso cliente, que é um cliente que viaja, ele percebe isso quando ele está fora do país numa temperatura muito baixa, por exemplo. Então ele sabe que tem isolamento térmico, mas ele não sabe como é feito. Perfeito. E a gente está mostrando isso na prática para ele hoje. Tá. Ele entende, ele percebe, mas ele não sabia como era. Perfeito. E me diga uma coisa, então a gente viu aqui o drywall, o steel frame, e o que está no seu roadmap futuro para continuar no processo de industrialização? Hoje o nosso foco é a fachada ventilada. Ventilada. Integrada com o steel frame. Ah, steel frame ventilada. Exatamente. Então, o objeto, vamos dizer que o assunto desse ano, 2024, está sendo esse. Inclusive, tenho missões aí em São Paulo para pesquisa desse tipo de recurso. Tá. Então, é integrar a fachada, porque a gente ainda usa pastilha. Pastilha, tá. Só que para edifícios, temos projetos aí em vista já com mais de 50 andares. Já abolimos a alvenaria, agora a gente quer talvez substituir, se possível, a pastilha. Pastilha, tá. Então, esse é uma. Esse é um tá no roadmap. Target, exatamente. Estrutura, você pensa em alguma? Estrutura, a gente fez já uma experiência bem sucedida com formas metálicas. Então a gente já teve ali um ganho de tempo e principalmente de qualidade. É visível ali a estrutura que foi feita com forma metálica da forma com madeira e madeirite. Ganho de tempo também. Então essa obra, inclusive, que ganhamos 4 andares, já foi feita com forma metálica. Banheiro pronto, tá no roadmap? Não temos. Temos estudo, mas não está nem com prazo definido. Vamos dizer que... Mas está no radar. Está no radar. Em algum momento. Está no radar. Porque aqui em São Paulo já tem se viabilizado o banheiro pronto para edifício residencial. Exatamente. A gente pensa o seguinte, né? O mesmo cuidado com o acabamento que a CNA tem já e reconhecida pelo mercado, a gente está trazendo para o canteiro. Então, hoje é visível a diminuição na quantidade de pessoas e principalmente, né, Bob, a qualificação desse funcionário, desse profissional. Entendi. Então a gente percebe que até o profissional que não tem essa qualificação, ele já vislumbra isso. Então isso está se transformando numa carreira para o profissional da construção civil. Isso. E com uma remuneração... Com uma remuneração muito maior. Adequada. Exatamente. Certo? E uma retenção, porque é um trabalho ergonomicamente muito mais saudável, não é? Peças mais leves, é uma montagem. É uma montagem. Praticamente uma montagem, não é um empilhar bloco em cima de bloco, vira... E levando o material, carregando o material para cima e para baixo. Não tem água, né? Andares altos, é seco, é leve. Resíduo praticamente zero, né? A gente até teve um exemplo numa reunião aí da engenharia, a gente teve menos de uma caçamba de resíduo para 18 andares de execução. Olha só. Então, ainda não estamos medindo e não temos ainda uma métrica, uma metodologia, mas é absurda a diferença. Menos de uma caçamba para 18 andares. Isso aí. Você está falando de resíduo, estamos falando de sustentabilidade. A CNA tem algum DNA nessa linha do SG, sustentabilidade? Tem alguma linha, certificação dos empreendimentos? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu vejo que é uma exigência, né, do mercado, do cliente. Sem dúvida, o que já fizemos já é um ganho significativo nesse sentido, né? Então a gente conseguiu... talvez o maior desafio fosse, na época, trazer uma melhoria contemplando todo esse conjunto de demandas, considerando ainda uma metodologia de construção convencional. Então, isso conseguimos proporcionar. Claro que, né, não é da noite para o dia, temos desafios diários e superação constante,
Então, é um aprendizado, né, a cada dia. Muito legal, muito interessante. Muito interessante. É uma desconstrução de um certo mito, né, de que a construção habitacional é convencional e continuará sendo, etc. Não, ela pode ser industrializada, e você mostra aqui exemplos práticos de industrialização, e ainda olhando para o futuro, buscando inovações. Também. Tanto que virou padrão, né? A gente já está replicando para todas as obras. E você trabalha no projeto, você utiliza o BIM, trabalha com BIM? Sim, ainda temos situações onde os projetos não foram totalmente entregues, então, logicamente, não tem como, né? Isso é uma questão cultural ali da região e vai ser superada ao longo do tempo. Né? Mas já estão na jornada? Já estamos na jornada, a ponto do projetista de instalações ele já entregar tudo compatibilizado em BIM, todas as disciplinas de instalação. Legal. Então, isso já foi um requisito de contratação depois da nossa entrada e que já está se mostrando eficaz na prática, principalmente na questão aí de quantitativo e orçamento. É uma junção, né? É uma industrialização, sustentabilidade, transformação digital. Elas vão se conversando e vão, né? A gente não podia esperar, né, Bob? Se fosse esperar, preciso ter projetos em BIM para começar a industrializar. Preciso ter isso para aquilo. Aí não sai do lugar. Não sai do lugar. Exatamente. Tem que fazer acontecer, vai, testa. Exatamente. Cabeça de startup. Funcionou, né? replica. Funcionou, se errou, corrige a rota, pivota e vai fazendo acontecer. Eu acho que esse é o... Já tivemos melhorias, inclusive, ao longo desse trabalho. Legal, muito bom. Mudanças de especificação, otimização da especificação até para ganhos de custo. Isso tudo já fez parte dessa jornada. Essa jornada, legal. Ô, Fábio, eu queria agora que você, assim, juntando tudo que você comentou, essa experiência prática que você viveu na construção de edifícios residenciais, né, de alto padrão, eu vou te dedicar essa câmera só para você, essa câmera aqui, ó. Você vai dar uma mensagem final para quem está nos assistindo e que olha e gostaria de entrar na jornada da industrialização. É toda sua essa câmera, a sua mensagem. Assim, Bob, eu tive uma das visitas que recebemos engenheiros até do mercado na nossa obra. Qual foi a conclusão que tivemos, né? Não tem como um engenheiro vendo isso na prática não querer isso para sua obra. Então, é tão grande a diferença, é tão significativa que, assim, eu não consigo entender um engenheiro que está lá todo dia no canteiro não almejar isso. Então, hoje tivemos o privilégio, né, de estar numa construtora que adotou essa nossa iniciativa, que foi inovadora, que foi, né, enfrentou todos os desafios, até econômicos e comerciais, para que isso acontecesse, né? E hoje somos pioneiros nisso na região e no Brasil. E o que a gente vê cada vez mais é justamente isso. Não tem um engenheiro que visite a nossa obra e que não queira fazer igual. Então, essa acho que é a principal mensagem que eu tenho a dizer. Muito bom. Fábio Kenji dando aula sobre steel frame, sobre industrialização, mostrando que é possível e viável. Beleza? Então eu gostaria de agradecer ao Fábio a presença, veio lá de Itapema aqui para São Paulo, especialmente para a gravação. Amanhã participa de um evento grande aqui, que é uma rodada de negócios que nós fazemos com 10 construtoras, 10 fabricantes, fornecedores. E agradecer a você que está nos assistindo, que vem nos prestigiando no Diálogos com a Construção. Fábio, beleza? Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Para vocês que estão assistindo, namastê e até a próxima.